O colo da mãe não foi feito para carregar culpa, dor ou sofrimento. Não dá mais para romantizar o caos. Criar filhos precisa ser responsabilidade de todos. Mas a verdade é que nós, mulheres, carregamos um peso invisível. O medo de não dar conta e um julgamento constante, o puerpério solitário, as noites em claro, as mudanças físicas e emocionais. O resultado? Mães doentes, sem serem ouvidas, sem diagnóstico, sem tratamento adequado. Cerca de 25% das mulheres brasileiras desenvolvem sintomas de depressão no pós-parto. Tantas outras se deparam com crises de pânico, ansiedade e outras doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio materno é uma das principais causas de morte até um ano após o parto. Precisamos falar sobre saúde mental materna. Será que o Brasil está preparado para apoiar mães de verdade e garantir cuidado a quem cuida? Histórias que nos unem, aprendizados que nos fortalecem. Dividir para ficar mais leve. Eu sou Luciana, mãe de Léo e Gigi, e esse é o Laços Fraternos. Olá! Mais um episódio do Laços Fraternos no ar. Esse cantinho especial que foi pensado com muito carinho para falar muito sobre maternidade, paternidade, vínculos familiares e um montão de coisa que importa. E hoje eu trouxe uma convidada de peso. Olha o currículo dela. Mãe de 3, isso mesmo que você ouviu, mãe de 3, psicóloga, mestre e doutora em saúde mental materna, professora, pesquisadora, autora dos livros Mandala para Gestantes, Cissa e o Coração da Mamãe e de vários outros artigos. Vamos falar com quem entende, acolhe e escuta de verdade. Seja bem-vinda, Ana. Muito Que prazer ter obrigada. você aqui. O prazer é meu. Gostaria de parabenizar pelo seu projeto. Obrigada. É muito bom saber que estamos disseminando cada vez mais, né, a maternidade, Importante, a né? saúde mental. Agradeço muito por estar aqui com você. É um prazer. Eu que agradeço por ter sua presença aqui, imagina. Me conte, qual é a sua relação com a saúde mental materna? Uau, muitas. Atualmente eu me vejo como uma ativista da causa materna, né? E isso vem de muito tempo atrás, não é algo atual, né? Isso vem desde quando eu relacionava com a minha mãe, percebia minha mãe na sobrecarga, percebia quando minha mãe teve que tirar o útero e o sofrimento que foi para ela, essa identidade de uma mulher sem um útero, né? E qual era o simbolismo disso. E depois eu comecei a me interessar pelos estudos, isso há 20 anos atrás, comecei a realizar já estudos na área de depressão materna e o desenvolvimento da criança. Meu objetivo era entender o que acontecia com aquela criança que convivia com uma mãe com depressão, Sim. né? E o olhar era sempre do adoecimento da criança. Isso me chamou um pouco a atenção, né? Então, a mãe como um ser que estava causando algo ruim, fazendo algo ruim Sem por querer. ela estar adoecida, Adoecida. como se fosse culpa dela, Sim. né? Então, a gente começou a estudar isso no meu mestrado e foi muito interessante. Vou te contar um pouquinho, assim, resumidamente, a trajetória. Porque eu fui para uma unidade básica de saúde, que é a porta de entrada, né, das mulheres no SUS. E eu percebi, me falaram, você vai encontrar umas 400 mulheres aí na semana que são atendidas. E aí eu percebi, no decorrer do tempo que eu fui observando essas mulheres, que não eram 400 mulheres, eram 400 atendimentos, e essas mulheres se repetiam. Ou seja, eu tinha umas 200 mulheres, 250 mulheres, e eram as mesmas que voltavam no decorrer das semanas. E isso eu fiquei muito intrigada. Eu falei, mas são as mesmas mulheres, eu já avaliei e tal. E a minha avaliação era que eu precisava encontrar mulheres, mães, que tinham crianças na idade escolar, ou seja, de 6 a 12 anos, que não estavam em tratamento psicológico atual, e que topassem ali participar da entrevista, né? E aí, nessa entrevista, era uma entrevista de rastreio, uma entrevista diagnóstica, em que eu identificava depressão e outros transtornos psiquiátricos. Então, as que tinham diagnóstico de depressão, depressão maior, enfim, elas entravam para o estudo, né? E as mães que não tinham nenhum tipo de diagnóstico psiquiátrico. Sim. Então, eu tive grupos de comparação. Né? Então, as mães que não tinham diagnóstico e as mães que tinham diagnóstico. Sim. E eu pude acompanhar por um tempo o desenvolvimento da criança e conhecer um pouquinho mais essas mães. Sim.
Então, foi muito interessante no mestrado. E nesse mestrado, o que que surgiu? A validação de um instrumento, de um teste, de 9 perguntas, em que a gente pudesse rastrear essa depressão nessa atenção primária. Porque o que, que eu percebi? De todas as mulheres que estavam lá, apenas 15% das mulheres que foram identificadas com depressão, eu tive uma taxa de 34% das mulheres usuárias da unidade básica de saúde com depressão moderada grave, inclusive com ideação suicida. Né? E quando eu perguntava para elas qual era o acesso à saúde mental, não tinham. Apenas 15% já tinham tido no passado um contato com um psiquiatra, um psicólogo, e quem identificava esse quadro nelas, assim, geralmente o ginecologista, o clínico geral, que identificava que tinha uma depressão e tratava de uma forma mais generalista. Sim. Né? Então, chamou muita atenção o fato dessas mulheres estarem recorrentes no serviço de saúde, elas não estarem sendo identificadas como mães que tinham um diagnóstico de um transtorno depressivo basal aí, importante. E aí surgiu essa proposta de termos um instrumento que qualquer unidade básica de saúde pudesse usar na triagem. Não só psicólogos, qualquer profissional pudesse fazer algumas perguntinhas e, se desse positivo, encaminharia para um serviço de saúde mental. Então, foi o PHQ-9, que é um instrumento que eu posso, inclusive, disponibilizar para quem tiver interesse. Sim, ele é de uso, a gente pode estar usando. Todos os profissionais de saúde podem estar utilizando. Importante, ótimo. Isso. Então, o mestrado foi isso, foi bem interessante. E aí, eu continuei no doutorado. E aí eu comecei a avaliar as crianças também, e aí chamou muita atenção, porque no doutorado eu pude observar como as crianças estavam adoecidas. Então, quando a gente comparava o grupo das mães com depressão e as mães que não tinham nenhum diagnóstico psiquiátrico, o grupo das crianças das mães com depressão, elas chegavam a 60% mais, tendo uma taxa maior de problemas comportamentais quando eu comparava com outro grupo. Então, era muito gritante. Nítido, né? Nítido. E aí veio a pergunta. Meu objetivo não é trazer culpa para a mãe, né? Porque tudo é culpa da mãe, né? Então, o objetivo era o contrário. E aí eu iniciei campanhas e participando de várias discussões sobre, não é sobre culpa da mãe, a gente não tem que culpar a mãe, a gente tem que olhar por que a gente não está cuidando dessa mãe. Quem cuida de quem cuida, Quem cuida da mãe. E aí a gente começa a falar, alguma coisa está errada. Porque nossas mães estão adoecendo. E aí nós começamos a ver, como você disse no início do programa, a alta taxa de suicídio, que é um ponto também que eu quero poder contar um pouquinho mais para você sobre isso. E é muito alarmante essa questão da morte materna. Sim. E nós sabemos que é super subnotificado. Isso. Não é falado? Não. Os dados que a gente tem são Estados Unidos, Canadá, é o que a gente tem. Reino Unido, são os estudos realmente que nós temos com taxas mais reais de mortalidade materna. Porque o que é mortalidade materna? É quando ela vai a óbito na gestação ou no parto. E até 1 ano, no puerpério. Só que os hospitais, eles não... a partir do momento que sai do hospital, não entra como morte materna. Entende? Então, a gente não tem esse dado. Sim. Senão, o Brasil seria, talvez, Precisa. O principal motivo de morte no Brasil, com certeza, seria o suicídio. Nossa. Com certeza, sim. Então, chama muito a nossa atenção. Né? Muito. E as péssimas condições de parto. E ainda isso, né? As péssimas condições de parto. E sem contar que, como você falou, as crianças acabam que pagando... Sim, elas sentem. Elas sentem. Sim. E aí vem o porquê. Porque uma mãe com depressão é uma mãe que não consegue responder a todos os estímulos da criança. Até uma mãe que não tem depressão, que é uma mãe que tem uma sobrecarga, que é uma mãe que tem uma carga mental, que eu acho que é um ponto importante para a gente trazer, a gente já perde a paciência. Isso. Né? E aí que entra, por que temos tantas mães adoecidas? E aí é multifatorial, né? Não adianta a gente falar é só um problema de saúde pública, não. O adoecimento materno, ele envolve questões históricas, questões culturais. Questões físicas,
né? Então, tem gente que fala, é questão hormonal, a mulher tem mais chances de desenvolver problemas? Não necessariamente, né? A gente tem muitos mais... o fator cultural, o fator histórico, social, ele é muito mais importante aí no adoecimento da mulher. Tanto que a mulher sempre foi tida como louca, né? Ela sempre foi excluída. A mulher que se afastava de uma norma, que não queria casar, que não queria ter filhos, ela era considerada libertina, ela sempre foi afastada da sociedade. Sim. E hoje em dia, aquela mulher que não quer ser mãe, ela é muito criticada. Não, e assim, o bom é que eu vejo também o outro lado, mostrando que, assim, ela pode dizer que ela não quer ser mãe hoje. Eu me sentia muito culpada por falar qualquer coisa. Sim. E hoje eu não tenho essa culpa mais, porque a gente vai buscando, né, o autoconhecimento. Exatamente. E vai entendendo que o julgamento vai fazer parte, sim, porque as pessoas são assim. Vai. E as mulheres julgam as mulheres. As mulheres julgam as mulheres, sim. né? Exatamente. E aí, quando você me pergunta, né, o que leva ao adoecimento das mulheres, das mães, e aí eu vou te trazer vários fatores, assim, a gente ficaria horas falando sobre isso, né? Mas a gente vai pensar desde atravessamentos aí socioculturais, né? Então, nós temos sempre que pensar, por exemplo, numa mulher que custa trabalho o dia todo para conseguir dar comida para os filhos, ou para aquela mulher que tem dificuldade com moradia, que tem questões, que tem, por exemplo, problemas de saúde mesmo. E tem as mães também que não têm suporte do pai, que né, não da tem criança. Suporte do pai, que aí vem a mãe solo. A mãe solo, ainda tem a mãe solo. Foi assim, gritante na pandemia, né? Sim. Que a gente teve altos números, muito altos, né, de mães que registraram os filhos só com o nome materno. E tem a outra questão que a gente fala muito, né? Que não tem a ver com o estado civil. É importante a gente falar isso, porque mãe solo não é a mãe solteira, né? Então, nós temos muitas mães que coabitam com o pai biológico e elas são as únicas provedoras dos filhos, sim, tanto emocionalmente como financeiramente. E aí é adoecedor. Sim. Né? É adoecedor. Então, esse é um fator importante. Nós temos que pensar também no estigma de se adoecer, da mulher adoecer. Saúde mental já é um estigma. Ninguém quer ir no psiquiatra, ninguém quer ir no psicólogo. Isso. Né? Tem Porque ainda preconceito, né? Tem a questão da loucura, ninguém quer isso. Tem a questão de ser mulher. Também. Que já é um problemão por si só. Você nascer mulher já é um fator de risco para você adoecer. Para você ser violentada, para você viver no medo. A gente já nasce com medo. Sim. A gente já nasce com medo. Eu tenho medo de sair com meus filhos, eu tenho medo de sair sozinha. A gente tem que pensar em tudo, até onde a gente vai, né? Com certeza. A gente vai descer aqui, a gente fica olhando. E olha que nós estamos numa posição de privilégio, porque a gente anda de carro, Então, o risco é maior ainda em outros ambientes, né? A gente sabe disso. Sim. Né? Então, a gente fala de múltiplos riscos, porque a gente está falando de vários fatores que adoecem. A própria invisibilidade do sofrimento. Então, eu estou falando do estigma da saúde mental, que tem a ver com a invisibilidade do sofrimento materno. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu estou sofrendo, porque, poxa, eu estou gerando uma vida. É uma dádiva. Sim, gente, é uma alegria. Mas eu posso estar falando de uma gestação não planejada, né? De uma gestação que foi decorrente de uma violência. Enfim, a gente não sabe. Então, muitas vezes, eu oriento meus alunos, não chega falando, ai, que linda, parabéns pela sua gravidez. Espera, vamos ouvir primeiro. Senão, nós, profissionais de saúde, estaremos violentando também essa mulher. E é uma coisa que a gente precisa também trabalhar com relação os profissionais de saúde, né? Saber como lidar com a questão emocional. Sim, não, com certeza. Isso é um dos pontos, né, que a gente faz. Nós temos aqui, eu coordeno o Instituto Brasileiro de Saúde Mental Materna, que é o IBRAMATER, e o objetivo é capacitação de profissionais que cuidam de mães. Por quê, gente? Um dos principais objetivos que a gente tem é que a gente tenha profissionais não violentos, que não cultuem a violência contra a mulher. Sim. E não são só homens que são violentos, são mulheres. As próprias mulheres são violentas. Então, a gente traz uma capacitação, porque você atender uma mulher, você tem que ter todo esse olhar.
todo esse olhar cultural, todo esse olhar social da sobrecarga materna, da economia do cuidado, que não vê o cuidado materno como um cuidado, como um trabalho, E né? é aquela coisa, você não precisa passar por aquela situação para entender e respeitar, né? Não, com certeza. Então, aí a capacitação é importante. Isso, é isso que a gente precisa Aí a mesmo. capacitação é importante. Inclusive, esse é um grande ponto que a gente tem que falar, é de capacitação mesmo. As pessoas, os profissionais, eles se julgam capazes de atender, qualquer um é capaz de atender uma mulher, uma mãe. E não é. Você tem essa escuta, você tem esse olhar sobre os múltiplos fatores do adoecimento. Se uma mulher adoece por sobrecarga, ela tem um burnout materno, que é algo que a gente vem falando, Sim. né? Eu vou encaminhar para onde? Eu vou encaminhar para um CAPS, onde eu atendo casos mais graves de adoecimento psíquico, não que não seja grave, mas será que ali eu vou ter uma escuta para isso? Eu vou encaminhar para onde? Então, a gente fica um pouco sem local para encaminhamento aqui para adoecimento materno, né? Não existe ainda, mas a gente está na luta para que isso tenha, Sim. né? Um CAPS mãe, um serviço de saúde especializado em saúde mental da mãe, né? Precisa. Sim, com certeza. Nós temos casos, por exemplo, que a gente recebe muito pedido de ajuda no grupo. A gente tem um grupo materno aqui em Salvador também, que é um grupo de mais ou menos 100 voluntários, de profissionais diversos, mulheres, que cuidam de outras mulheres, né? Então, nós fazemos... Aqui em Salvador. Nós fazemos um simpósio de saúde mental materna, que ocorre todo ano. E aí, a gente traz vários relatos de mães, assim. Nós temos vários trabalhos sociais com as mães dos povos originários, mães quilombolas, mães que sofrem violência. Então, assim, a gente desenvolve algum trabalho, já tem uns 3 anos que a gente tem isso em andamento. Sim. E as mães, por exemplo, procuram, eu estou muito mal, eu preciso ir no médico, mas eu não tenho com quem deixar meus filhos. Com quem eu deixar meus filhos para eu procurar ajuda. E aí você fala, leva seus filhos. Imaginem, o pessoal que está aqui ouvindo a gente, imaginem, você, uma mãe que chega num sistema público de saúde com 2 filhos adoecida, chorando. O que eles vão fazer? Vão querer tirar o filho, né? Uhum. Os filhos. Imagina que situação. Essa mãe não está apta a cuidar desse filho. Não está apta a cuidar. Não. Imagina. Eles vão chamar conselho tutelar, essa mãe vai perder esse filho, né? Então, ela não tem rede de apoio. Ela, muitas vezes, não tem um emprego fixo que comprove. Então, o que acontece? Gente, entra em colapso. Não tem o que fazer, e aí? É outra coisa também que eu queria entender. Como é que a gente pode fazer para identificar e ajudar, no caso de como sociedade, né? Porque, assim, muitas vezes aquela dor é silenciosa. Eu ouço muitas mães que tem diagnóstico, na verdade não é diagnóstico, mas aparenta estar com depressão e diz que vive apenas por conta dos filhos, né? A gente tem muitos relatos assim e tal. Sim. E aí, como é que a gente faz para ajudar essa mãe, para ajudar essas pessoas vamos procurar ajuda? E aí, o que é que elas podem fazer? Porque rola a romantização total da maternidade, né? Então, sim. a gente tem que quebrar isso. E é muito difícil responder essa pergunta, porque é trabalho de formiguinha. Isso. Né? Então, a gente tem que mudar uma cultura. Primeiro, de que a mulher, ela pode não estar feliz. Segundo, que ela pode pedir ajuda. Ela não vai ser menos mãe porque ela está pedindo ajuda. Isso. Né? Outro ponto é que ela não tem que ser uma mãe perfeita. Não estou falando de negligência, tá? Que é diferente. Não estou falando para a mãe largar o filho sozinho, abandonar, não. Estou falando de nível de exigência, tá? E aí eu preciso trabalhar com essa família. Qual que é o nível de exigência que essa família tem? Por isso que eu falo, a gente tem que pensar muito mais na prevenção, num pré-natal psicológico, do que depois a gente chegar e ver essa mãe adoecida e sem saber como intervir, sabe? Sim. Porque muitas não aceitam mesmo. O próprio profissional de saúde, Lu, ele tem dificuldade de identificar. Porque a mulher, no pós-parto, ela tem uma questão da amamentação, que deixa ela com privação de sono. Sim. E se tem algo que adoece, é privação de sono. Com certeza. Que enlouquece, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano. É método de tortura reconhecido. Pra mim, uma das dificuldades que eu mais tive, assim, foi com relação, na maternidade, né? A falta de sono, a privação de sono, acaba com a gente. E quem diz que a mulher que tem que ficar o tempo todo? Se tem apoio, você dorme.
né? Mas eu acho que também a questão de trabalhar a mente, porque eu tinha apoio, mas eu não conseguia desligar porque eu achava que eu não estaria sendo uma boa mãe, né? Minha mãe estava ali para ajudar, ela ficava com o Léo, meu primeiro filho, eu ia pro quarto, eu tentava desligar, mas eu não conseguia. Então, quando ela vinha me chamar para amamentar, eu ainda estava acordada, eu não tinha descansado o que deveria, né? Então, eu acho que a gente precisa também trabalhar a mente antes de ter e saber que Sim. pedir ajuda, aceitar ajuda. Aceitar ajuda. E a gente não está É preparada para fundamental. isso. A gente entra nessa história de que nós somos as únicas provedoras também, né? Então, tem o outro lado, né? Então, muitas vezes eu vejo alguns pais que eu atendo, que eles falam, mas ela não me deixa trocar. Ela fala que eu não dou conta de trocar, que eu faço mal. Claro, a gente sabe que às vezes não faz como a gente. Mas também a gente não tem que ter aquela exigência de que tem que ser tudo do meu jeito o tempo todo, né? Tem um capítulo de um livro que eu escrevi sobre loucura materna. E eu falo nesse capítulo do livro Maternar, chama o livro Maternar. E eu falo sobre essa questão da mulher, da submissão também materna e dessa inércia no sentido de que eu vou manter tudo igualzinho, vou manter minha rotina, vou fazer tudo bonitinho, igual diz o script. Então, para eu ser boa mãe, eu tenho que ficar sem dormir, eu tenho que amamentar de 3 em 3 horas, eu tenho que fazer meu outro filho brincar com ele o dia inteiro, eu tenho que ser aquela mãe perfeitinha tal, né? E eu atribuo a mudança ao outro. Eu não vou mudar. Porque é isso, eu tô certa. Então, eu tô adoecendo, eu tô entrando nesse looping de adoecimento, mas eu não consigo enxergar que eu sou responsável por minha mudança, né? Então, eu preciso perceber, através de programas como o seu, talvez se tem uma mãe ouvindo agora, ela vai falar, não, peraí, eu posso sim falar, não, eu quero dormir, eu posso tirar leite, eu tô exausta, eu posso tirar leite e vou dormir 6 horas. Isso Alguém não vai fazer uma mãe... Não. E aí é um ponto mega polêmico, Lu, essa questão da amamentação. Eu já participei de várias discussões sobre isso. Eu tenho um paciente com depressão pós-parto que eu chamo a família e falo, vem cá, essa mãe precisa dormir. Ela precisa passar uma noite bem, dormindo. Ah, mas aí tem que amamentar, Aí vamos conversar sobre a amamentação? Vamos colocar os pesos aqui. Você não vai deixar de amamentar se você só não amamentar essa noite. Você tira seu leite, você dá o leite materno. Tem várias formas de dar o leite materno. Não precisa ser por mamadeira, tem copinho, tem várias formas. Lactação. Isso, tem várias formas. Então, o que eu preciso agora é a gente entender que uma mãe com uma depressão vai ter um prejuízo muito maior para o bebê do que uma mãe que não vai amamentar por uma noite. Ou que vai pular uma mamada para ela dormir um pouquinho mais. Sim. Entende? Sim. Então, isso eu tenho que mudar uma estrutura familiar para eu mostrar que, gente, ela precisa dormir. E muitas vezes o resultado é incrível. Essa mãe dorme 2, 3 noites. O leite jorra, ela tem muito mais leite. O vínculo com o bebê é muito mais legal. Ela consegue. E eu vou mostrar para essa mãe que ela pode tomar um banho sem culpa. Deixa o leite cair, deixa o bebê, confie em outra pessoa, confie no pai. Quando tem, né? Quando é mãe solo é mais difícil. Mas confie numa amiga, a gente tentar criar algum apoio, alguma rede de apoio, uma vizinha que você tem intimidade, né? Exatamente, se permita. E as mães, elas aceitam ajuda quando elas veem que é um investimento para o filho, não por elas. Então, vamos pensar que eu sair com uma amiga minha e conversar sobre outros assuntos, ou eu ir para a academia, ou eu fazer uma caminhada, eu estou cuidando de mim para eu ser uma mãe melhor. E aí eu vou ter tempo de qualidade com meu filho. Sim. E não tá ali estressada, cansada, irritada, né? Sem paciência. Então, mas é uma mudança de paradigma. É muito difícil. Mas quando eu vejo que outras mães estão conseguindo fazer isso... É isso, a gente não pode desistir, né? Eu engato. Acreditar que uma hora vai. Uma hora a gente consegue. A gente consegue. E você é mãe de 3. Mãe de 3. Me conta um pouco, você fez os seus 2 livros, tem relação com a sua maternidade? Tem. Então, um ponto importante é que eu vim esses anos todos, né? Trabalhando com literatura científica.
Então, eu sempre fiz trabalhos científicos, então eu publicava artigos científicos, que o público que acessa esse tipo de literatura é um público muito restrito. E aí eu vim, quando eu defendi meu doutorado grávida de 7 meses do meu primeiro filho. Eu defendi com 29 anos meu doutorado na Universidade de São Paulo. E a maternidade, ela me trouxe, vira a nossa cabeça, né? Ela muda completamente. Então, eu já trabalhava com depressão materna, já trabalhava com saúde mental materna, mas quando eu vivenciei, falei, peraí, nenhum livro explica isso. Ninguém nunca tinha me falado, eu não tinha a dimensão do que era um puerpério na minha vida, não é? E aí foi um choque muito grande. E aí eu me vi muito sozinha, muito desamparada, com um parto muito difícil, não é? O primeiro parto com várias manobras que hoje são proibidas, que eu não precisava ter passado, não é? Então, foi um parto muito complicado e isso tudo, eu tive 3 partos normais, os 2 últimos naturais, e tudo isso, juntando a minha maternidade, minha sensação de solidão, eu fui mãe numa cidade em São Paulo, sem família perto. Você é paulista? Eu sou mineira, morava em São Paulo, agora moro na Bahia. Mas assim, eu tive meu filho, primeiro filho, em um momento sem apoio familiar total. Minha mãe já faleceu, né? Minha mãe faleceu antes de eu me tornar mãe. Então, é algo muito difícil pra gente, né? Não ter nossa mãe no momento em que a gente se torna mãe. Então, eu me vi muito sozinha a ponto de chegar em casa e tem a questão da licença paternidade, né? Que a gente vê que são poucos dias, principalmente quando o pai, ele é autônomo, então ele também não pode ficar sem trabalhar, porque ele precisa prover a família, enfim. Então, eu me vi sozinha com um filho em São Paulo, sem saber colocar um bodyzinho, desesperada, porque eu achava que ia quebrar o braço dele. E eu chorava, chorava, chorava. E aí eu fui atrás de uma moça que fazia a faxina do prédio que eu morava e pedi para ela, por favor, para me ensinar como é que eu colocava a roupa no meu filho. Nisso eu desci toda descabelada, com o menino enrolado na toalha. Imagine a cena. E eu falo, uma pessoa que teoricamente estudou, doutora em saúde mental, estudando com mães. Gente, aí eu falei, meu Deus, tem muita coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa ajudar. E aí, isso transformou minha vida. Aí, no segundo parto, eu já tive uma doula que foi muito importante para mim. Assim, eu comentei num episódio com relação a isso, a falta que eu senti da doula. Porque eu acho muito importante esse apoio, ter esse suporte. Muito importante. E essa doula virou para mim e falou, Ana, tem como ser diferente. Não precisa ser assim tão difícil, né? Vamos estudar. Aí ela pegou vários livros de neurociências, que ela sabia que era minha área, que eu gostava de estudar. Vamos estudar como que a gente vai condicionar esse seu cérebro aí para você ver que as coisas podem rolar e seu parto vai ser muito mais seguro, muito mais tranquilo, desde que você tenha mais consciência do seu corpo, desde que você aceite o processo, entenda como um processo e ressignifique a dor na sua vida. E aí foi tudo. Eu praticava yoga, fui fazer meditação. E aí meu segundo parto foi lindo na água, de uma forma incrível. Foi no hospital ou em casa? Foi no hospital. Eu tive pré-eclâmpsia nos meus partos, mas foi um parto natural, foi lindo. E aí eu me mudei para a Bahia. E aqui na Bahia tem um ponto que você trouxe, que eu queria... Por isso que eu toquei nesse assunto todo, pra gente falar sobre isso. Sim. Como é você se tornar mãe tendo outros filhos? Sim. Porque você se sente muito culpada por não cuidar do outro filho. Então, nos meus possíveis momentos de descanso, eu tinha que estar com os outros 2 filhos, né? Que eram pequenininhos. Sim. Né? Ou com outro filho, no seu caso. Então, a gente não se permite porque, poxa, tem a culpa ali. E aí vem esse livro, que eu cheguei nisso. Porque no processo de gestação da Cecília aqui, eu me via completamente, assim, enlouquecida. Não vou dar conta de ter meu terceiro filho. Você quis ter o terceiro? Eu queria, foi planejado. Eu queria muito ter uma menina, queria ter mais um filho, enfim. Eu falei, só que depois que eu me vi grávida, eu falei, e agora? E agora? Né?
Como é que vai ser isso? E aí eu me vi bem Gente. desesperada e me veio uma vontade de começar a colorir. E isso há 6 anos atrás, viu, gente? Muita gente acha que o livro que eu tô lançando agora, que foi de mandalas para colorir, tem a ver com Bob Goods. Não. Com o momento de colorir, não. Isso faz 6 anos atrás. Então, eu tive essa vontade de colorir. E eu comecei a procurar na internet imagens de gestantes, porque eu queria ter na minha mente o meu ventre, a minha barriga, a força do meu... uma luz que saía, uma luz que entrava. Eu queria ter visualizações e eu não encontrava imagens que me trouxesse isso que eu queria. Sim. Sabe? E aí eu comecei a colorir mandalas. E aí naquele momento era o meu momento que eu estava comigo, era meu encontro comigo. Então eu comecei a colorir e comecei a falar as afirmações positivas. Eu posso, meu corpo está preparado. E eu ter contato com a minha filha. Então eu conversava muito com ela, filha, nós vamos conseguir juntas. Todo aquele processo. Sim. Que é muito interessante, né? Que você vai se conectando, né? Comecei a ouvir mantras, eu entrei muito nisso, assim, e eu percebi técnicas de respiração. E eu senti no meu corpo um empoderamento, assim, uma força, uma potência. Eu tô pronta para parir minha filha, sabe, assim? E foi um parto muito lindo, foi um parto que eu tava consciente de tudo que estava acontecendo. Eu entrei no meu mundo, não queria ninguém conversando comigo. Minha doula daqui falava, Ana, você não precisa de mim aqui, você fez tudo sozinha, você pariu sozinha. Eu agachei e falei, vai nascer. Até a minha obstetra contou esses dias, até postou o vídeo contando da minha história do parto. Ela falou assim, a Ana virou e falou assim, vai nascer. Aí ela pegou a melhor posição, assim, virou e tirou a filha dela. Mas eu falo, isso foi uma preparação muito grande. E aqui nesse livro, eu trago... Aí eu pude mentalizar e criar as imagens de gestantes. Então, depois a gente pode estar mostrando um pouquinho essas imagens. Então, são imagens de gestantes. Cada desenho eu fui criando, pensando em elementos importantes. Então, agora eu vou associar com as ondas do mar. Então, as contrações são como ondas. Cada onda que passa, você está mais perto do seu bebê. Respira, inspira e entregue, né? Então, eu trago frases sobre a dor do parto também. Não para romantizar a dor, tá? Porque dói. Sim. Mas para entender o que é a dor. Eu estou me abrindo. Para quê? Receber aquilo, né? Mais preparada, mais... Isso. E eu vou mostrar que na hora da dor eu não posso contrair, eu preciso relaxar. Aí que é o desafio. Aí a preparação mental. Se eu contraio, eu sinto mais dor. Se eu relaxo, eu deixo rolar. Né? A dor é menor. E aí você se vê, de repente, com 8 dedos de dilatação, porque você conseguiu se manter. Né? E no final, eu coloco os principais medos das gestantes, que aí já vem baseado nos meus estudos. Medo de não dar conta, medo de que meu bebê tenha que ir para UTI, medo de fazer algum mal para o meu bebê, medo do meu corpo não voltar, medo de perder meu emprego. Eu peguei os principais medos das gestantes e trouxe como uma lista e trago afirmações positivas para que eu ressignifique esse meu medo. Sim, no Mandalas para Gestantes. Isso, tá no final aqui falando sobre isso. E tem algumas poesias que eu escrevi e algumas que me ajudaram muito no parto também. Então, foi totalmente um livro criado através da minha experiência, assim, sabe? E lançou agora, em 2025. E no boom desses livros para colorir, que eu achei maravilhoso. Verdade. Né? Que a arte prevaleça, né? Que a gente... Né? E é uma coisa assim que tem tudo a ver com o momento que a gestante está passando, né? Tem tudo a ver. Exatamente. Tirar um pouco a mente do que vai vir, né? Sim. E é um material para profissionais da perinatalidade. Então, a gente quer trabalhar com a gestante, a gente não tem um material assim. Então, agora, a gente pode ter um material. Aí eu vou ensinar como usa, tudo, né? Então, é bem interessante. E tem o livro Cissa e o Coração da Mamãe, que é um livro muito especial também, que surgiu através dos diálogos com a minha filha, com a Cecília. Que eu chegava em casa, né? Muitas vezes a gente chega em casa, que aí vem a carga mental, né? E eu estava cansada. E chegava em casa, eu tinha que arrumar os lanches
para levar para a escola no outro dia, tinha que organizar toda a confusão que estava ali, tinha que arrumar, organizar o jantar, tinha que dar atenção para os outros irmãos, tem que ajudar na prova. Então, a gente tem fora a gente, quando dá, tomar um banho, se arrumar, enfim, né? Fora as demandas de trabalho, fora o WhatsApp, que às vezes fica na nossa mente. Acumulado ali, tanta coisa. E aí ela começou a me cobrar, assim, ela me cobra muito isso. Mãe, por que você não brinca mais comigo? Mãe, por que você não quer ficar comigo? Ai, meu Deus. E aí, o que acontece com a mãe? A gente quer morrer. Porque a gente sofre com isso. E aí eu quis explicar para ela que não é que eu não queira ficar com ela. Não é que eu não ame ela. E que essa minha tristeza é um cansaço. E que é normal a mamãe sentir cansaço também. E isso foi algo que foi muito difícil de eu pensar como que eu vou falar isso para uma criança sem que ela se sinta culpada. Sim. Porque a culpa não é dela. Não é dela. Isso. Né, Lu? Uma coisa que eu sempre falo. De pensar, claro, a culpa não é da criança, gente. E a gente não tá falando do nosso amor para a criança. A gente ama nossos filhos. Né? A gente tá falando das condições do maternar que a gente tem. Né? Que são muitas vezes difíceis. E aí, nesse diálogo com ela, e eu querendo achar um mundo, justificar para ela, né, essa questão da essa minha culpa também, eu criei um livro que foi baseado nisso. Então, é uma história que Cissa, ela vai fazer uma viagem no coração da mamãe. Ela dorme e ela tem um sonho, uma fadinha aparece, que tem que ter um pouco de fantasia e tal. Claro. E aí, essa fadinha aparece e convida ela para conhecer o coração da mamãe por dentro. E aí ela vê vários momentos que elas vivenciaram juntas. E ela consegue visualizar um cantinho que é o cansaço da mamãe. E aí a fadinha explica o que é o cansaço da mamãe, né? Que é importante também, né? Que vai falar sobre... Igual quando a criança brinca o dia inteiro, estuda o dia inteiro, chega em casa, às vezes está tão cansada, só precisa de um descanso, né? A mamãe também precisa. Né? Mas ela te ama, então mesmo distante, não vai deixar de o amor da mamãe é para sempre, né? Então é um livro que quando eu li para minha Cecília, ela ficou muito abalada, assim, mãe, eu sei que você me ama, mãe. Então isso mudou muito a forma dela de ver. Então às vezes ela fala, mãe, acho que você só tá cansada, né, mãe? Vem cá, deixa eu te fazer um carinho. Então isso foi um material que foi pensado para a gente ter esse diálogo, né? E você lê com o seu filho. E no final tem atividades interativas com o seu filho, que você pode fazer com os filhos. Então, é um livro bem bonitinho. Sou suspeita, né? Não, e é sempre bom a gente trazer esses assuntos de forma lúdica, né? Até porque hoje a gente tem uma relação completamente diferente que nossos pais tinham, né? Porque, assim, a gente hoje conversa com a criança porque a gente respeita. Exato. E entende que ela vai estar entendendo ali. Antes não tinha esse conhecimento de que, né? Criança não tinha lugar de fala. Não tinha nem oportunidade de conversar. Então... Hoje em dia a gente tem, né? E ao mesmo tempo que eu estou publicando esses livros, a gente tem muitas coisas acontecendo em Salvador, né? Que eu quero te contar um pouquinho sobre as políticas públicas. Sim, importante. Eu sinto falta de políticas públicas aqui em Salvador. Vamos falar um pouco desse assunto. Eu acho um assunto importante, né? Porque a gente vai tentando com várias vertentes, agora com livros infantis, com livros para profissionais, para gestantes. Ao mesmo tempo, a gente tem grupos de apoio. Então, aqui em Salvador, a gente tem o Ibramater, a gente tem o Grupo Materna. A gente, do ponto de vista de campanhas, né? Que eu faço parte da equipe de coordenação de uma campanha que chama Maio Fruta Cor, que é uma campanha democrática, livre, assim, qualquer pessoa pode participar, né, aberta. É anual? Ela ocorre desde 2021, né? E o que é a campanha Maio Fruta Cor? É uma campanha que traz o mês de maio, que é o mês do Dia das Mães. Sim, é maio. Para que seja um mês de maior visibilidade da saúde mental materna. Ela traz o slogan Quem cuida de quem cuida, e saúde mental materna importa, né? Cada ano a gente vai mudando, a gente vai... direito de todas. Então, a gente vai mudando um pouquinho o lema, né, dela. E, atualmente, são mais de 250 representantes no Brasil todo. Nós estamos em 8 países.
E o principal objetivo é que o Maio Frutacor se torne lei federal, né? Atualmente nós temos 150 leis municipais aprovadas, então Salvador foi aprovada, Maria Marighella foi na época que propôs junto com a gente, e a gente conseguiu a aprovação da lei municipal. Então, no âmbito municipal, nós temos já esse direito de todo mês de maio que a prefeitura ela promova ações e faça reflexões sobre políticas públicas voltadas à saúde mental materna. E na Bahia, a gente tá avançado aqui em relação ao Olha, coisa Brasil. boa. Sim, por quê? Porque nós temos também aprovação estadual, é lei estadual, é lei do Estado. E o que está sendo muito interessante é que nós temos uma secretária das políticas para as mulheres que está apoiando muito a causa materna. E que está junto com a gente, né? Junto com a gente na campanha Maio Frutacor na cidade de Salvador e no estado da Bahia. Então, esse ano, Bahia foi o único estado que a gente distribuiu outdoors no mês de maio no estado todo. Sim. Teve a própria campanha, né? Em relação à saúde da mãe. Nós temos uma marcha, que é a marcha que a gente vai para o Farol da Barra. Acontece em todas as cidades do Brasil, mas aqui a gente tem também, aqui é no Farol da Barra. E as imagens são lindas, depois eu vou te mostrar. E nós vamos com as famílias, com os profissionais, a imprensa. A gente vai fazer uma marcha até o Cristo, e onde a gente vai gritar, as crianças fazem cartazes, as crianças se pintam, é lindo. Nossa, assim. Que bacana. É lindo mesmo. E assim, você falou que tá desde 2020. Desde 2021, que tem o Maio Frutacor. E aí você desde percebe que hoje... 2023 a gente tem em Salvador. 2023, 2024 e 2025. Mas assim, você vê resultado? Você vê uma mudança? Sim. A gente está plantando sementes para que nossos filhos, nossas filhas colham. Perfeito. Né? Mas o que eu vejo é que hoje em dia se fala mais sobre maternidade. Estamos aqui falando sobre isso. Sim. Não, como é bom ouvir falar Sim. sobre isso. Nós temos podcasts falando sobre mães. Nós estamos tendo obstetras que estão encaminhando suas gestantes já para pré-natal psicológico. Olha, isso é novo. Né? A psicologia perinatal está cada dia mais pegando o seu lugar, assumindo o seu espaço e crescendo. Né? Então, as coisas estão caminhando. É o que importa. Já temos. Aqui em Salvador, nós temos as maternidades públicas, que também estão tendo trabalhos legais, que nós fazemos palestras. Então, as coisas estão indo bem, assim, estão caminhando. Devagar, mas a gente... Até porque a gente já falou daquela questão, que é uma questão cultural, Sim. histórica, né? Que a gente pode demorar, mas vai uma hora. Mas vai dar certo. Vai dar certo, tá dando já. E com relação ao preconceito, você acha que ainda tem muito preconceito com relação a isso? Com a mulher, né? Às vezes ela evita de falar ou evita de pedir ajuda por medo, por preconceito, por achar que as pessoas, né, vão... Você acha que ainda Com tem certeza. muito? Quantas mulheres escutam do próprio marido isso? Você tá reclamando o quê? Eu que pago a conta? Você só tá em casa cuidando de filho? Isso. Qual que é o problema? Mais duro ainda de ouvir de casa, né? Isso. Então você escuta isso pessoa... na sua casa, você escuta isso no seu trabalho. Quando a gente vê mães que não conseguem estar em reuniões na escola porque o chefe não libera, né? Tem um filme aí na Netflix, A Gota d'Água, que eu até divulguei sobre ele, vai falar sobre isso, uma mãe solo, como que ela sobrevive, né? A essa ditadura aí nesse trabalho, né? Então, tem muito preconceito, sem dúvida. Nós mulheres também temos preconceito em relação a isso. Não, sim, com certeza. Às vezes vem da gente, da mulher mesmo, né? Vem da gente. E aí... tá, vamos aqui. Qual recado você daria para as mães que estão se sentindo no limite? Então, que elas procurem ajuda. Que elas aceitem que... Até o lema que eu trouxe na minha camiseta... Sim, mães perfeitas. Mães perfeitas não são reais. Mães reais não são perfeitas. Que a gente não entre nesse script de que eu preciso ser perfeita. Que isso é algo que está sendo imposto pra gente. Sim, filhos não precisam de mães perfeitas. Não, aliás, mães perfeitas adoecem os filhos. Adoecem. São mães super protetoras, né?
Então, a gente tem que mostrar que nós somos mães reais, mães carinhosas, as melhores mães que a gente pode ser. E que a gente se divirta também, que a gente se permita, né? Como um investimento para os nossos filhos, para nossa família. Porque se uma mãe cai, cai a sociedade toda, né? É isso que a gente precisa enxergar, Exatamente. né? Perceber que, como sociedade, a gente também pode fazer uma mudança, pode contribuir, deve para contribuir com essa mudança tão necessária. Exato. Para finalizar, Ana, vamos falar um pouco sobre a sua visão como psicóloga, né? O que é que você vê que as mães sofrem mais? Quais são as dores, as maiores dores enfrentadas no consultório, né? O que é que a gente pode fazer para ajudar? Sim. Ai, são muitas dores, né? O que eu escuto muito, Lu, no consultório são mães que não têm outros projetos de vida além da maternidade. Então, são mães que viveram uma vida em prol dos filhos e os filhos estão crescendo, estão dependendo um pouco menos delas e elas simplesmente não sabem mais quem são elas. Então, é uma nova identidade, a gente tem que trabalhar um resgate, um recomeço, né? E que sim, existe, a gente tem que sim ter a nossa vida além da maternidade, né? Então, a nossa vida conjugal, a nossa vida laboral, a nossa vida enquanto amigas, a gente tem que manter nossas amigas, né? Porque o que eu vejo muito são essas mulheres já em sofrimento muito grande, sabe? E não saber o que vai ser da minha vida agora. Eu volto a trabalhar, não volto a trabalhar, mas não sei se o mercado vai me acolher, não vai acolher. Muitas voltam trabalhando com mães, né? Muitas de nós trabalhamos por causa das nossas dores, né? A gente procura um nicho de trabalho, né? Tem a questão do sistema também, que né, tem a questão toda de a carga horária do trabalho. Exato. Horários de creche que às vezes não bate. Exato. Você tem uma reunião na escola, você tem que levar um filho no médico. Você tem que... Então, assim, a gente... É um desafio. A gente acaba virando autônoma para que a gente possa ter nosso próprio horário, né? Então, isso é algo que eu vejo muito no consultório, a gente tentar pensar numa nova configuração de projetos de vida para essa mulher. Né? Eu acho que tem que ter algum equilíbrio, porque assim, o que é que acontece? Eu, por um tempo, deixei de lado minha carreira por conta da maternidade e, assim, por outro lado, sentia um vazio dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu estava realizada e grata e satisfeita por estar ali, podendo dar atenção 24 horas aos meus filhos. Por outro lado, eu acabei entrando com crise de ansiedade, né? Teve toda essa questão. Então, como é que a gente faz? É uma ambivalência, porque se você trabalha, você sente culpa porque trabalha. E você não está com seu filho. E você não consegue administrar a sua rotina de trabalho com a rotina de filho, muitas vezes. E se a gente abre mão do trabalho, a gente também não se sente bem. Entendeu? Então assim, é um desafio mesmo. Desafio. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim, foi como eu falei no primeiro episódio. A gente não pode desistir de um sonho por conta do outro, né? Exato. Se você quer ser mãe e quer ser profissional, dá pra ser. Você só precisa entender que existe tempo pra tudo, né? Sim. E foi isso que eu também... eu acredito, assim, que o período que eu me dediquei aos meus filhos, até os 4 anos de idade... Tem um estudo aí que fala que é um período importante pra gente acompanhar o desenvolvimento. Então, isso meio que me ajudou a tirar um pouco a culpa de eu ter saído do trabalho. E também não sentir culpa, exatamente. Né? Então, eu ficava, não, pelo menos eu tô podendo contribuir com esse desenvolvimento dos meus filhos. É onde eu quero estar. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, ai, meu Deus. Você pode falar, poxa, que bom que eu tive a oportunidade de estar com meu filho, né? Tempo integral. Tempo integral, acompanhar ele nos esportes, levar pra escola, pegar... Mas desde que também não seja a sua única função. Porque aí não dá certo. Eu me encontrei com esse projeto, né? E hoje eu consigo me sentir muito mais realizada, porque eu não deixo de dar atenção aos meus filhos, eu não deixo de parar para brincar com eles, eu não deixo de levá-los à escola ou ao parquinho para brincar, né? Então, eu sei me dividir muito mais sem tanta pressão e culpa. Eu consigo entender que eu não vou deixar de amar meus filhos por estar aqui agora, enquanto eles estão na escola, né? Sim. Até porque filhos crescem e depois a gente continua, né? Sim, sim. Mas é um desafio viu, gente? Porque não tem uma solução. Não tem, né? Você sempre vai sentir culpa de algum jeito.
ou por estar muito... trabalhar com isso. Ou, é você aprender o equilíbrio. Aprender o equilíbrio, aprender a lidar. E se libertar das amarras mentais, sabe? Das amarras, isso. Daquilo que não é seu, que é jogado na sua mente, que é culturalmente imposto às mulheres. Essa carga. Aí você fala, poxa, eu preciso fazer isso porque eu quero ou porque estão esperando isso de mim? Né? Isso. Então, é muito bom a gente ter essa... E a melhor coisa é você ter rodas de mulheres, você conversar com outras mulheres. Que não julguem outras mulheres. Não, que porque passam assim, eu vejo mesmo. também uma mudança nesse sentido. Eu tô achando tão bacana quando a gente lida com a situação de uma mulher, a gente não aponta mais, pelo que eu tô vendo, né? Nas conversas, a gente tenta sempre entrar no lado do outro, né? Sentir o que a pessoa tá passando. Pelo menos é a sensação que eu tô tendo e eu fico muito feliz com isso. Sim. Porque é o que a gente precisa. Sim. Né? E há problemas... Exatamente. E há problemas sem solução. Então, a gente vai... Se a gente tá compartilhando com as nossas amigas, com as mulheres, a gente vai aliviando um pouquinho. Né? Vai ficando mais leve. Que delícia de papo, Ana. Que alegria. Obrigada por estar aqui. Deus mandou você pra mim. Pra gente poder falar tudo isso. Adoro de você falar trazer sobre isso. todas essas informações tão preciosas que eu precisava para passar, né, compartilhar. E a gente vai seguindo assim, compartilhando. Vamos falar bastante sobre isso. Obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho também com seus livros. Obrigada. Com todo o seu conhecimento aí. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, a conversa de hoje mostra o quanto a saúde mental materna importa e como ela precisa ser prioridade não só das famílias, mas do Estado, da sociedade, de todos nós. Que a gente possa espalhar esse debate, cobrar políticas públicas, fortalecer redes de apoio e, principalmente, acolher sem julgar. Porque o colo da mãe não foi feito para carregar culpa, dor ou sofrimento. Foi feito para acolher seus filhos e para ela também poder ser cuidada. Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Laços Fraternos. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, manda para quem precisa ouvir e vamos juntos construir laços mais fortes e saudáveis. Dá o joinha aqui e se você ainda não se inscreveu, clica onde? No botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e vem construir laços com a gente. E também me acompanha lá no Instagram, que eu divido bastidores, frases e um monte de conteúdo bacana. A gente continua essa conversa juntinhos, tá bom? Um beijo, te espero no próximo programa. Tchau, tchau.